Hi there! E aí pessoal, como é que tá? Aqui é a Natália Passos e hoje eu vim trazer um novo vídeo pra vocês. Então, no último vídeo a gente aprendeu a respeito de como usar o verbo to be, que era um verbo em inglês que ele possuía duas traduções, tanto como o verbo ser e o verbo estar. Hoje a gente vai fazer o oposto. Hoje a gente vai aprender a trabalhar um verbo que é do português, que é o verbo fazer, mas que em inglês a gente tem uso do to do e do to make. E aí muitas vezes a gente já viu frases ou ouviu alguém falando e de repente se parou para pensar, tá, mas por quê? Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês, não tem exatamente um porquê, não existe uma regra em específico para isso. A gente tem algumas situações em que a gente usa um e o outro, mas a gente vai ver que existem muitas expressões e muitas exceções, né? E aí então a gente vai ter sim uma ideia de qual usar um e o outro, mas a gente vai ver que é bem mais amplo do que isso. Primeiro a gente vai começar a entender que o verbo to do e o to make, eles são collocations. Tá, Natália, mas o que é uma collocation? Collocation, ela é são verbos, nem sempre verbos, mas como a gente hoje vai trabalhar com verbo, é um verbo que junto com uma palavrinha, ela tem que ser utilizada daquela forma ali. Eu não consigo fazer aquilo ali de uma outra forma, que é o que vai acontecer em relação com do e com make. Por isso que a gente diz assim, eu não tenho uma regra em específico de qual usar este ou aquele, porque na verdade eles são collocations. Isso existem outras, né? Mas hoje nesse vídeo a gente vai tratar a respeito do do e do make. Então vamos colocar aqui para nós o verbo fazer, e aí a gente tem a questão do to do e do to make. Então, muitas vezes a gente aprende que a ideia é, eu uso o verbo to do como um exercício mental, de raciocínio, e o verbo to make como uma ideia de físico, de criar. Tá errado? Não, não tá errado. Posso pensar dessa forma. Se vai facilitar para te aprender alguma coisa, tranquilo, a gente usa dessa forma aí. Então a gente colocaria aqui mental, processo, e aqui a gente pode colocar o make, então, como algo físico, construir. Então, nossa ideia geral, a gente consegue, né, pensar dessa forma aí, que é o que normalmente a gente aprende até nas escolas, enfim. E não está errado. Vamos lá, por exemplo, quando eu digo, eu faço meu tema, I do my homework. Eu tenho a questão do raciocínio, do exercício mental e tudo mais, é um processo que eu faço. Eu inicio, vou lá, né, enfim, faço todo aquele pensamento. E já, então, com o make, a gente tem uma frase que é bem comum, I make a cake. Provavelmente vocês já devem ter escutado essa frase aí. E aí a gente tem a ideia aqui do make, é aquela ideia de construção, de produzir, colocar a mão na massa, enfim. Eu construo, né, aquela comida que eu estou fazendo, que no caso aqui seria o bolo. E já aqui eu tenho a questão, né, do pensar, de ser um exercício mais mental. Isso seria a nossa forma geral de pensamento em relação ao to do e o to make. Posso pensar dessa forma, porém eu vou entrar em situações em que eu vou me deparar com outras linhas de pensamento. Um exemplo. O verbo to do, ele é usado com tarefas de casa. E aí eu digo, por exemplo, do the laundry, do the dishes. Quando eu digo, então, do the laundry, até é engraçado que a gente não tem muito essa... no português a gente não usa muito isso, mas é em sentido a questão de lavar as roupas. Então, do the laundry, do the dishes. Do the dishes não é fazer a louça. Se eu for pensar em português, eu digo lavar a louça. E aí eu uso com o do, porque é uma tarefa de casa. Só que, como eu comentei antes, vão existir exceções. Então, mesmo que eu aprenda que o do eu uso com as tarefas de casa, quando eu for falar arrumar a cama, eu uso com o to make. E aí então aqui a gente tem que cuidar. A ideia do make the bed não quer dizer que eu tô lá construindo uma cama, mas sim que eu tô, né, arrumando, deixando ela prontinha ali, ajeitei ela, make the bed. Então eu tenho que cuidar, por isso que eu volto a falar. A gente vai ter sim regras, situações que a gente vai conseguir lembrar qual que eu tenho que utilizar, mas eu vou ter exceções. E aí a gente vai se perguntar o porquê, e a gente não tem, na verdade, como dizer o porquê que isso acontece, né? Ele é assim,
e a gente tem que lembrar disso aí, tem que ir decorando. Por isso que a gente volta a falar, né, a lembrar da questão de ter o contato com o idioma. Vai ser muito mais fácil vocês aprenderem qual que eu tenho que usar com determinada palavra do que parar para pensar em qual regrinha eu tenho que aplicar. Porque daí a gente volta a falar aquela questão do collocations. Com o bad, eu terei que usar o make do bad. Eu não posso usar com o do. Falei antes, então, ali a questão do make, né? Sentido de fazer, construir. Vamos colocar aqui algumas frases de exemplo, gente. Make a beer. Fazer uma cerveja. Quando eu digo fazer uma cerveja, sim, eu estou falando lá daquela questão de fermentação e tudo que tu tem que passar. Make a coat. Make a garden. Então ele sempre dá essa ideia, né, do construir. E o do sempre com um sentido... Normalmente a gente vê muito o do sendo utilizado no sentido acadêmico, de fazer exercícios, fazer uma prova. A gente pode colocar lá, a gente viu antes, né, o do the homework, do a test. E aí a gente vai ver outra situação, né? Aqui eu coloquei o exemplo do a test. Só que eu também posso me deparar com essa situação aqui. Make a test. Aqui eu consigo utilizar os dois, porém vai ter uma diferença. Quando eu falo do a test, é no sentido de que eu, Natália, estou lá na escola, meu professor aplicou uma prova e eu vou, I will do a test. Vou fazer aquela prova ali, vou responder as questões. Quando eu digo make a test, eu falo na questão da produção de construir aquela prova. Então, normalmente é o professor que está falando. I will make a test for you. Vou fazer uma prova para você. Ou seja, eu vou produzir aquilo ali, eu vou construir. Então, nessa situação, eu consigo usar os dois, mas tem uma diferença entre usar um e o outro. Tá? O que vai acontecer? Tô viajando, né? Tô lá em um outro país, tô no exterior e de repente eu quero falar o verbo fazer e eu não sei qual utilizar. Falo o primeiro que vem na cabeça, normalmente vai ser o do, tá? Não vai ter problema nenhum, as pessoas elas vão entender, né? Não vai ter esse questionamento, mas a gente tem que lembrar que eu vou, algumas situações ter diferença, só que na hora do aperto vai sair de qualquer forma, né? O importante é que vocês consigam ali ser compreensíveis. Então, só cuidar com as situações em que vão ter dois significados. Uma outra situação em que eu consigo utilizar os dois, por exemplo, é quando eu digo do a dinner, ou então make a dinner. Os dois também vão ter diferença. Quando eu falo make a dinner, eu estou querendo falar que eu vou cozinhar, que eu vou produzir, que eu vou fazer todo aquele processo ali de construção da comida, né? Seja lá o que eu for cozinhar. Então eu vou dizer I will make a dinner, ou seja, eu vou cozinhar hoje. Agora, do a dinner seria, eu vou sair com alguém, com os meus amigos e vou ir jantar fora ou buscar a comida em algum lugar. Então a gente tem uma diferença entre usar um e o outro, tá? Uma outra exceção. Então assim, vão ter diversas situações que vocês vão se deparar com isso. Então a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento na hora que eu for, né, utilizar. Então sempre cuidar, voltando à questão do contato com o idioma. Quanto mais eu ouvir, mais eu tiver contato, mais fácil vai ser para eu lembrar qual que eu tenho que utilizar. Passando isso, a gente tem questão de expressões. E aí a gente tem, por exemplo, make money. Fazer dinheiro, né? Ou seja, um lucro que eu vou ter. Make money. I need to make money. Preciso fazer dinheiro. Muitas vezes a gente escuta do a question. Normalmente a gente escuta isso de alguém que aprendeu o inglês como uma segunda língua. O correto é a gente falar ask a question, perguntar alguma coisa e não fazer uma pergunta. Mas se eu falar, eu quiser utilizar o do, o fazer, eu vou utilizar o do a question. A gente tem aí do a job, fazer um serviço, do a favor, fazer um favor para alguém, make a promise. Cuidado, muitas vezes a gente quer falar, eu cometi um erro. Em inglês eu digo, eu fiz um erro, e eu uso com o make.
make a mistake. A gente pode ainda colocar aqui do the nails. Aqui o do the nails não é, é fazer as unhas no sentido de decorar, né, as unhas. Faça o seu melhor, do your best. Cuidado, muitas vezes a gente quer perguntar lá, o que você faz? Quando eu quero perguntar o que você faz, eu não estou falando nem de alguma coisa de processo, nem de físico, eu não sei qual que eu tenho que utilizar. De forma geral, a gente usa o do. Então eu vou questionar com what do you do? Muitas vezes vocês podem se deparar numa situação em que a pessoa pode perguntar para vocês what do you do for living? Que ela tá te questionando, o que tu faz para viver? No sentido do que tu trabalha, enfim, como é que tu leva a tua vida. Antes eu falei para vocês assim, na dúvida, né, de usar o que vier na cabeça. Só que tem algumas situações que são bem complicadas. Tem ali as que eu mostrei antes da diferença, mas tem uma que pode ser um pouco mais complicado. Por exemplo, quando eu digo make a friend. I made a friend. Eu fiz um amigo, eu conheci alguém, agora nós somos amigos. Agora, se eu falar do a friend, aí aqui o verbo o do, ele é usado no sentido de fazer sexo com alguém. Então eu tenho que ter bastante cuidado entre usar um e o outro, porque vai dar uma diferença bem grande, né? Então tem que tomar cuidado. São bem diferentes um do outro. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham conseguido entender. Se ficou com alguma dúvida, tem alguma coisa ali que não conseguiu entender, ou tem alguma outra situação que você já viu e sabe que é de uma forma diferente, passa para nós, comenta lá embaixo, a gente vai tentar responder e comentar e tirar essa dúvida aí para que a gente, né, esclareça tudo. Mas voltando então a lembrar, questão de do e make, não existe uma regra em específico de qual usar um ou outro. É mais fácil vocês aprenderem com qual palavra eu tenho que utilizar do que eu ficar lá pensando e teimando numa tecla. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.